Vamos lá, pessoal. Vamos então continuar. Nós paramos aqui, nesse slide aqui, onde nós falamos um pouco sobre a nossa percepção do tempo. Continuando ainda nesse assunto, tem um ponto muito importante para a gente trabalhar, que é a questão de como nós percebemos o tempo a partir de atividades que a gente realiza. Esses dois gráficos aí, eu extraí do livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que eu já mencionei aqui em outras videoaulas e eu também te indico aí para que você possa adquirir e ler este livro. Nesse capítulo, o Charles, ele vem falando sobre atividade. Eu trouxe aí, né? Atividades inéditas e atividades habituais. Deixa eu falar o contexto que eu tirei desses dois gráficos. Logo no início do livro, o Charles ele vai falar sobre como que um hábito ele é inserido na nossa rotina diária, na nossa vida. E ele fala sobre uma pesquisa, né, um laboratório que fez uma pesquisa com ratos, com ratinhos. O que esse laboratório fazia? Eles construíram uma tubulação, né, uma tubulação assim desse tamanho, em T. Então a tubulação seguia uma linha reta, chegava no final, um T. Né? Ficava assim. Chegava aqui no final, o ratinho ia por todo o tubo em linha reta e depois ele tinha duas opções. Ou ele ia para a esquerda, para a minha esquerda aqui, ou ele ia para a minha direita. Então era isso. Eles pegavam dois ratinhos, e no início da tubulação tinha uma portinha. E ali, quando ele abria aquela portinha, tinha um clique. Sabe quando você vai, uma catraquinha? Clique! E a portinha abria. Quando eles abriam a portinha, os ratinhos tinham que entrar e percorrer todo o tubo. Então tem aí, ó, no primeiro gráfico, o clique, que é a primeira portinha, a primeira seção, que é o tubo em linha reta, a segunda seção, que é onde os ratinhos tinham que tomar uma decisão, se eles iam para a esquerda ou se eles iam para a direita. E a terceira aqui, que fala aqui o chocolate, é que os pesquisadores colocavam um chocolate na saída, né, que era do lado direito. Era do lado direito. Obviamente que esse tubo todo escuro. Quando dava o clique, os ratinhos entravam. Aí eles fizeram isso no primeiro dia. Os ratinhos, clique, abria a porta. Eles entravam no escuro, iam devagar, tateando para ver se não tinha algum predador, algum perigo, água. E eles iam ali, naquele escuro, iam se guiando. Chegava na segunda sessão, onde eles tinham que tomar a decisão, eles iam para o lado esquerdo, onde não era a saída, e depois iam para o lado direito e começavam a sentir o cheiro do chocolate. E iam para o lado direito, que era a saída. Fizeram isso no primeiro dia, fizeram no segundo dia a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. E aí eles notaram que a partir do quarto dia, os ratinhos iam com mais agilidade, com mais rapidez, chegavam lá. Depois do quinto, sexto, sétimo dia, eles ouviam um clique rapidamente. Eles percorriam o tubo em linha reta. Quando chegavam no final, eles nem iam mais para o lado esquerdo. Eles iam para o lado direito,
onde estava o chocolate. E eles sabiam que ali estava o chocolate. Inclusive, quando dava o clique nos primeiros dias, eles ainda ficavam reticentes, né? Entro, não entro, entro, não entro. Mas eles entravam. Depois de um tempo, eles ficavam ali na porta, só esperando o clique. Quando dava o clique, eles rapidamente entravam naquele tubo, porque eles sabiam que lá no final tinha uma recompensa, que era o chocolate, e eles aprenderam qual era o caminho para chegar no chocolate. Então, nos primeiros, aí eles tinham vários sensores ligados na cabeça dos ratinhos para medir a atividade cerebral, por meio de pulsos que o nosso cérebro, né, os neurônios, dão. Então, vejam, nos primeiros dias, a atividade cerebral intensa, né? Intensa do início, no meio e no fim. Aí, depois de um tempo, a atividade mais intensa é só no clique, porque gerava aquela ansiedade, eu quero entrar para pegar o chocolate, eu quero entrar para pegar o chocolate. Ficava naquela atividade intensa. Quando eles ouviam o clique, olha só a atividade cerebral baixando quando eles percorriam a primeira e a segunda sessão do clique, porque eles já conheciam o caminho. E a atividade cerebral volta a ficar intensa novamente aqui quando eles vão atrás do chocolate. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que depois de um tempo, os ratinhos inseriram um hábito na rotina deles. Eles sabiam duas coisas. Tem um clique que vai me levar lá no chocolate, que é a minha recompensa. E aí, no percorrer do tubo, eles não gastavam tanta energia, porque o cérebro deles não precisavam trabalhar tanto. Eles já conheciam o caminho. Isso você pode levar para outras situações. Dirigir. Você gasta muito mais energia quando está aprendendo a dirigir. Depois que você aprende a dirigir, você não precisa gastar tanta energia. Você gasta mais energia quando está saindo com o carro e quando está chegando com o carro em algum lugar. Agora, no percorrer da viagem, você não gasta tanta energia. Porque você já sabe. Você já sabe. Né? Por isso que algumas terapias e tratamento para pessoas que querem parar de fumar, a primeira coisa que eles levam é qual é a recompensa que eu vou ter para parar de fumar? E vai fazendo ele ter essa recompensa diariamente. Na atividade física, por que é importante não parar? Para você enxergar a recompensa. Como eu estou pedalando, né, a minha recompensa é chegar a lugares que de carro eu chegaria, mas eu não paro. Eu não tenho contato aqui com a natureza que eu tenho quando eu pedalo. Então, ter a recompensa vai fazer com que a gente chegue aos nossos objetivos. Qual é a recompensa que você vai ter se você gerenciar mais o seu tempo? Qual a recompensa você vai ter se você gerenciar melhor, se você tiver autogestão financeira? São recompensas que você tem que criar para inserir novos hábitos. Então, isso veio logo no início do livro do Charles Duhigg. Então, para ter autogestão e autonomia nas minhas tarefas diárias, eu preciso do gerenciamento das reações emocionais. Falamos isso lá no primeiro debate, lá na primeira unidade. Precisamos de um desempenho orientado a metas. Já falamos disso na unidade 2. Precisamos de rotina diária que traga resultados. Aqui a gente começa. Precisamos de rotina. Algumas pessoas têm aversão
a rotina. Nós não devemos ter apenas rotinas, mas devemos também ter rotinas. Repararam na diferença? Sem rotina, você não sabe o que vai fazer. Sem rotina, você não sabe quando o teu dia começa e quando ele termina. Você só sai fazendo. E no teletrabalho, nós temos que ter muito mais esse cuidado, porque perde aquela fronteira de eu sair para trabalhar. Então, nós temos que ter muito mais cuidado. Precisamos ter rotinas. São as rotinas que vão nos trazer a inserção de novos hábitos. É a rotina que faz com que o nosso cérebro economize energia em algumas coisas para ter mais energia em outras. Rotinas diárias. E precisamos ter senso de urgência e prioridade. E nessa unidade nós vamos trabalhar esses dois pontos. Rotina e senso de urgência e prioridade. Porque aí com a autogestão você tem isso daí, ó. Essa é a recompensa que eu te ofereço para você ter mais autogestão. De você estar no mar mais calmo e você ter o leme nas suas mãos. E você saber para onde está indo e onde você vai chegar. Com autogestão, você vai ter esse cenário. Vale a pena? Vale a pena você aprender a ter autogestão? Vale a pena você desenvolver a competência da autogestão? Vale a pena essa recompensa? É a pergunta que eu te faço hoje. Por que precisamos ter rotinas diárias? Já resumindo, né? Para que eu possa ter economia da minha energia, para que eu possa ter esse cenário aqui, ó. As rotinas vão me levar a este cenário aqui. Eu posso ter picos de energia e atividade do meu cérebro, mas eu tenho que ter várias rotinas que me levem a economizar a minha energia e eu possa ter tração, que eu já falei também em outra aula. Para gravar essa aula, eu levo mais tempo na preparação e no final do que aqui nessa entrega. Não sei se você está percebendo, eu vou me mexendo, eu encosto a cadeira, porque eu fico muito à vontade nesse conteúdo que eu já repliquei várias vezes. Quando eu tenho um conteúdo novo, a minha atividade cerebral ela fica mais intensa e eu levo mais tempo para produzir uma videoaula. Entenderam isso, pessoal? Então, nós precisamos de rotina para inserir novos e bons hábitos no nosso cotidiano, para dar tranquilidade para o autocontrole emocional. Lembrando que o autocontrole emocional ele envolve o controle das reações que vêm das emoções, ok? Para auxiliar na tomada de decisão, porque se eu estou economizando energia, minha atividade cerebral fica mais intensa quando eu tenho que tomar uma decisão. O problema é quando eu não sei o que fazer e, obviamente, eu vou tomando decisões durante o dia dentro do caos. Eu preciso de rotinas para entender o limite da minha disponibilidade, entender se o meu copo não está muito cheio e está transbordando de atividade. Eu posso até ter picos de sobrecarga, posso, né? Contei aí a minha experiência que eu tive, equipamento ruim, né? A minha rotina saiu da rotina. Então eu tive alguns dias de pico de sobrecarga, sim. Dormindo mais tarde, acordando mais cedo. O que eu não posso é manter isso por muitos dias, porque eu não vou aguentar. Então, ter rotinas me ajuda a entender o limite da minha disponibilidade, certo? E ter mais organização das minhas tarefas. Então, é a rotina
que vai me ajudar a ter mais organização das minhas tarefas. Ok? Muito bem. Quais são, falando aí de rotina, deixo essa pergunta. Essa pergunta nós vamos discutir no fórum desta unidade. Quais são os seus maiores desperdiçadores de tempo e como que eu posso vencer esses meus desperdiçadores de tempo. E aqui eu finalizo essa videoaula. Na próxima, nós vamos fazer um exercício, tem um tutorial, uma videoaula de uma ferramenta bem bacana. Também vou disponibilizar a videoaula que eu gravei em agosto de 2020 sobre organização de rotinas e eu te vejo lá.